quando a gente vai falar de tragédia, é importante que nós pensemos no surgimento, né? Como nós somos da área de filosofia, é importante que nós pensemos sobre a criação de mitos, né? Dos mitos, das lendas, das ficções e também das tragédias, de uma forma geral. Então, preparem os ouvidos, então, para as minhas lamúrias, que vou começá-las. O ser humano é um animal simbólico, capaz de oferecer símbolos como representação do seu mundo interno e externo. O processo de produção do símbolo, sempre antecedido por uma compreensão daquilo a que se pretende representar, leva muitas vezes à criação de universos complexos, permeados de fantasia, que preenche com criatividade as lacunas que possam existir na linha de compreensão racional. Historicamente, a humanidade tem sido brindada com magníficas narrativas que, ademais de nos encantar com sua estrutura literária, oferece formas de se chegar a lugares jamais pensados, caso fossem desprezados estes estilos narrativos. Já Aristóteles, na obra sobre a poesia e a arte, chamada Poética, trata sobre as formas de imitação, ou seja, de representação da realidade de forma mimética, pois o próprio ato de guardar o mundo externo a si dentro da memória já poderia ser entendido como uma espécie de imitação, cuja representação externa posterior, quer seja através de palavras que se mostram como ideias, ou, como é o caso da obra aristotélica em questão, através da arte, como a poesia, a tragédia, a comédia, se daria de uma forma muito clara e não distinta. No caso das imitações, que têm a pretensão de ser, sobretudo, uma representação estética da realidade, das pessoas, das situações, etc., a preocupação com a precisão ou a verdade, ou a fidedignidade com que se usa a régua de metrificação do que se imita, sofre um acréscimo proposital com o objetivo de se dar ênfase a pontos que julgarem ser dignos de notabilidade por parte daquele que terá o acesso aos resultados da imitação feita. Aristóteles leva tão a sério essa perspectiva da imitação que se pode, a partir dele e dessa imitação, compreender o arcabouço de sua antropologia, como quando ele propõe que o ser humano é um animal social. Um animal que imita a animalidade. Por quê? Ao ser um ser que imita o modo de agir dos demais, é sempre na sociedade que ele vai compreendendo seu ser, que, por imitação, vai se apresentando cada vez mais como humano. Também a estrutura de sua ética repousa suas bases na perspectiva da imitação, visto que, por ser o ser mais excelentemente imitador, também encontrará, por imitação, o modo de agir e nela sua felicidade e, acima dela, a eudaimonia. E aqui um parênteses, né, que o Weiss sempre fazia de uma forma brilhante, que a eudaimonia ela não pode ser sinônimo de felicidade. E aí o Weiss ia à etimologia da palavra, quando ele buscava o eudaimon, né? Ou seja, a eudaimonia, numa palavra, numa expressão, é a excelência ou a satisfação por ser moralmente excelente, virtuosamente excelente. Então, seria
uma espécie de realização plena por ter chegado ao ápice da virtude, da realização como ser virtuoso. Portanto, também a estrutura de sua vida em sociedade se apontaria para essa felicidade virtuosa. A tragédia é um modo estético para o qual Aristóteles lança um olhar muito especial, por ser ela imitação de caráter elevado. Completa e, de certa maneira, de certa extensão, totalmente em linguagem ornamentada e com as várias espécies de ornamento distribuídas pelas diversas partes. E que, por ter efeito a purificação das emoções, seria a mais excelente das formas de imitação artística. E aqui um parênteses, vindo completamente em relação à filosofia posterior, existe uma série de discussões na modernidade, sobretudo no grupo francês, que vai discutir a questão da arte, do teatro, da peça, né? E existem alguns autores que vão tratar de como o ator deve se portar, como o ator deve imitar a realidade. E uma das expressões que aparece na Idade Moderna francesa é que a peça teatral é um exagero de todas as atividades, de todas as ações, de todos os modos de expressão do ser humano, para que aquele que é o espectador perceba qual ação, qual atividade, qual sentimento está sendo retratado naquele momento teatral. Então, imaginemos, um ator é aquele que treina para, num drama, no momento em que ele vai mostrar que está triste, ele exagera nas tristezas, é como se ele capturasse todas as formas, ou o máximo de formatos possíveis de tristeza, para que depois ele sugasse o suprassumo dessa tristeza e, exagerando esse suprassumo das tristezas, eles pudessem fazer uma representação teatral exagerada para que o outro possa perceber, nesse momento o ator, o personagem está muito triste pela morte do seu pai, pelo assassinato do seu irmão, pelo não sei o quê. Então, se não for exagerado, não tem como o outro que está assistindo perceber essa realidade. Aristóteles ele vai ficar encantado com a tragédia exatamente porque ele diz ela é um lugar que exagera todos os horrores, exagera todas as dores, exagera todas essas questões de uma forma, como ele vai utilizar a expressão, de uma imitação de caráter elevado, não é? E de certa extensão em uma linguagem ornamentada, ou seja, vai ser exagerada para que os outros percebam. E aí os mitos funcionam, de certo modo, como, portanto, metáforas. E eu ficando, já dando o primeiro passo, eu ficava me perguntando se os mitos não serviriam também como metáforas de compreensão da própria filosofia. Como é que a gente poderia não utilizar, não ver no mito apenas a realidade, apenas e tão somente a realidade de aquela instância que deveria ser superada para o início, para o advento da filosofia? Não, mas como o mito poderia funcionar como metáfora de compreensão para a própria filosofia? E aí sigamos. O problema que surge do conflito na construção de uma narrativa que imita algo é deixar clara a distinção entre o que não é ficção e, portanto,
o que é puramente construção, como tentativa de retratar o mais fidedignamente possível a realidade, e o simplesmente construído, que pode ser nominado de ficção pura e simplesmente. Então, que a gente possa separar, quando a gente está pensando em usar o mito como metáfora para a filosofia, que nós saibamos separar esse exagero sobre o qual eu falei, não é? Que é um exagero para que o ouvinte, para que o leitor possa se dar conta dessa realidade do exagero, e o que é pura ficção, o que de fato deveria ser o elemento a ser desconstruído. E aí sim, quando eu penso no elemento a ser desconstruído, eu não posso usar o mito, ou seja, aquilo que pode ser desconstruído, eu não posso usar como base para a filosofia. Mas eu posso usar o exagero do mito, eu posso usar a plasticidade do mito para ajudar as pessoas, sim, na compreensão da filosofia, na compreensão do pensamento filosófico e, a partir do pensamento filosófico, a compreensão da realidade a partir do olhar filosófico. Segundo o filósofo Richard Rorty, essa dúvida trata da possibilidade de distinção entre o real e o fictício. Antes de seguir com a proposta desse nosso diálogo, é imprescindível deixar clara a linha tênue que existe entre imitação do que se estabelece como realidade para fins de definição e a imitação que tem por pretensão explícita já o viés estético que termina por querer comunicar-se de forma artística, ao invés de oferecer a pura e simples retratação da realidade da forma mais fidedigna possível. A opção assumida aqui é bem menos ousada do que essa discussão que demandaria uma gigantesca discussão com os fenomenólogos que negam a possibilidade de captação do real por parte dos seres humanos, como hermeneutas, que carregam uma subjetividade do contexto de quem olha o comprometimento da credibilidade da possível representação, ou mesmo, como apenas foi sinalizado aqui, uma discussão com filosofia analítica que busca a plausibilidade dos signos que se utilizam para tratar de refletir sobre essa realidade. Eu decido aqui por acolher e por colher o que seria o espírito das narrativas mitológicas, ou seja, o estabelecimento de uma ponte entre uma narrativa e o objeto a que se narra, como intenção de comunicar uma mensagem ao final. A utilização de alguns mitos como metáforas que mostram e que possam facilitar a compreensão de raciocínios complexos, objetivando o que Aristóteles já denominava o reconhecimento, que é a passagem do ignorar ao conhecer. Portanto, a ideia é se utilizar de 3 mitos bastante conhecidos agora do grande público, que é Dédalo e Ícaro, Prometeu e Narciso, para aqui partir de alguns elementos de suas estruturas lógicas e assim propor a compreensão sobre as concepções do conhecimento, conhecimento científico e conhecimento filosófico. Para também se estabelecer um corte que não exigisse certa oniabrangência, eu não pretendo tratar de todas as concepções de mito e todas as concepções de conhecimento, conhecimento científico e conhecimento filosófico, eu vou fazer o corte de ficar apenas adotando a linha de pensamento do filósofo Karl Raimund Popper. Então, tratemos do primeiro ponto, que seria a concepção de conhecimento, a partir do mito ou da tragédia A Queda de Ícaro. Efetivamente, essa é a sensação que se aponta para a busca da verdade após o trabalho Conjecturas e Refutações de Karl Popper. Chama-se A Queda de Ícaro, remontando-me
as pretensões de absolutidade do conhecimento humano, não se detendo a impressões pessoais gerais, tenta-se discorrer sobre o conceito popperiano de conhecimento. Discordando dos espiritualistas e dos racionalistas, Popper afirma que nem a razão, nem a observação podem valer para embasar o conhecimento nas suas fontes, como tais são pensadas até hoje. Citando Bacon e Descartes, Karl Popper critica aqueles que defendem a busca da verdade como sendo baseada em referências a autoridades. Para esse filósofo, cada ser humano traz em si as fontes do conhecimento, quer seja no que concerne à observação, que é a percepção dos sentidos, e ou na elaboração racional, que é a intuição intelectual. O conhecimento e a liberdade são conceitualmente realidades possíveis ao homem. Esta última é fruto da relação entre as ideias liberais e o otimismo epistemológico, movimentos característicos do início da modernidade. Existe, porém, quem não creia na capacidade do homem de conhecer a verdade. É o que Popper denominou de pessimismo epistemológico. Resta lembrar que nem mesmo a chamada epistemologia pura, estudo abstrato por excelência, pode arvorar-se o direito de se denominar absolutamente puro. Senão, que seu conteúdo tende a ser, em última instância, gravemente influenciado pelo que Popper denomina de inconscientes ideias políticas ou sonhos utópicos de cientistas ou de filósofos da ciência. Aquilo que aqui se julga estar descobrindo, na verdade, seria tão somente fruto da vontade pessoal. Cientistas costumam manipulam-se os dados para apontar o que se quer como verdade. Segundo René Descartes, o que se percebe como verdade tem o aval de Deus. Isso garante que ninguém se engane quando se percebe diante da verdade. Para Bacon, Deus é apenas o substituto pela natureza, é apenas substituído pela natureza. No entanto, garante-se o contato com a verdade às mentes puras, aquelas que não se distanciaram do veracitas natura, a verdade da natureza. Descartes aponta para o veracitas Dei, ou seja, a verdade de Deus. Para ambos, Descartes e Bacon, o conhecimento, ou no dizer popperiano, a posse da verdade, não necessita ser explicada. Ela aparece como evidente. Não existe como errar. Só se alguém se afastar de Deus, no caso de Descartes, ou da natureza, no caso de Bacon. Popper afirma que as chamadas teorias da conspiração e da verdade evidente não passam de mitos. O que haveria de ser considerado é o fato de que a verdade é difícil de ser encontrada, mas fácil de ser perdida. E essa situação é impressionante. Como se tem, então, colocado, questionado e verificado a resistência histórica de algumas doutrinas errôneas, tais como a teoria da conspiração, que prega a existência de forças malignas agindo para proibir-nos de alcançar o conhecimento. Ou da teoria da verdade evidente, que tende a dar as margens a pensamentos que geram fanáticos preconceituosos e autoritários. Isso tudo somente ocorre pelo fato de que a verdade, via de regra, não é automanifestável. Nós não vemos a verdade passeando por aí, mandando-nos um e-mail, pedindo uma curtida na internet, dando likes nos nossos posicionamentos ou mesmo servindo de filtro nas nossas redes, para embelezar-nos ou esconder
nossos enfeiuramentos. Platão dera a sua contribuição para a idade moderna e a ideia cartesiana do Veracitas Dei, quando ele firma as bases da sua busca da verdade no contato com a realidade divina. Diga-se passagem, já em Homero e Hesíodo, essa ideia consegue embasamento, e em Parmênides nós encontramos a divina guardiã da verdade, aquela que possui as suas chaves, as chaves da verdade, e permitem aos homens, por exemplo, fazer a distinção entre verdade e falsidade. A chave dessa distinção é o apelo ao intelecto e o desprezo das informações fornecidas pelos sentidos. Só um momento aqui para... Eu sei que a menina vai cortar isso, só para diminuir um pouco o barulho do ar-condicionado. O mito da caverna, de Platão, traz em si um certo pessimismo epistemológico, no sentido de que somente alguns poucos iluminados são capazes de conhecer a verdade, e a imensa maioria da humanidade está fadada ao obscuro mundo da não compreensão do real e do mundo da realidade, enfim. Mesmo estando em contato com os iluminados, a maioria tende a nunca aceitar a verdade, porque nunca vai encontrá-la na sua inteireza. Os seres humanos mortais, os reles humanos, serão entregues à própria sorte e se deparam com o mundo das ilusões, que é fruto da interpretação equivocada da realidade. Quando Bacon, por exemplo, definiu a sua teoria da indução, ele fez uma espécie de distinção entre o método de antecipação da mente, que é o método, seria um método falso, a intuição, né, por assim dizer, visto como uma espécie de pré-julgamento, pois exatamente prenderia a pessoa às primeiras impressões. Ele faz uma distinção entre isso e o método de interpretação da mente, visto como verdadeiro no modo antigo de declarar o sentido de algo. Seria, então, a simples leitura da natureza. E Bacon fica com essa segunda realidade em contraposição à forma moderna da expressão interpretar. Porque interpretar no sentido moderno seria acrescentar algo ou lançar o olhar para a partir do meu lugar de fala. Esse seria o elemento novo hoje. Para Bacon, ele diz que não, seria apenas eu lançar os olhares para a natureza e colher da natureza, com a pureza total da minha alma, colher a verdade em sua inteireza. Seria essa realidade sem fazer considerações pessoais, o que acaba sendo uma antecipação da mente forçada e disfarçada. Popper vai se valer da teoria baconiana para apontar uma outra forma de conceber o conhecimento do ser humano. Ele aproveita para mostrar que nós somos passíveis de erro. Apesar de sempre intentarmos alcançar o objetivo final de suas buscas, que é a verdade. Sócrates duvida do conhecimento e da sabedoria humanos. Descartes duvida metodologicamente de tudo, agindo a partir desse instrumento maiêutico. A dúvida para se estabelecer o critério de verdade vai ser o grande elemento de ambos, de Sócrates e de Descartes. Nicolás de Cusa e Erasmo de Roterdã pregam a doutrina da falibilidade humana essencial, a qual diz que somos falíveis e limitados na nossa capacidade de conhecer. Nunca alcançamos a verdade em sua absolutidade, motivo suficiente para que sejamos mutuamente tolerantes. Somos, pois, os responsáveis por nossos próprios erros, lugar onde surge a nossa ignorância. Popper vai
nos garantir que o empirismo se lança no perigoso jogo do regresso ad infinitum, quando lhe é proposto para provar seus fundamentos. Perde-se ao tentar fundamentar sua afirmação básica, que seria a observação como a fonte última do conhecimento. O essencialismo, por sua vez, se perde ao tentar provar que as definições que fazemos acrescentam conteúdo ao nosso conhecimento factual. Com isso, Popper não pretende negar a importância das experiências, nem tampouco das definições teóricas, mas somente não lhes aferir o caráter de fonte última do conhecimento. A teoria filosófica que pretende defender a existência de fontes últimas de conhecimento se equivoca por não distinguir a origem da validade do conhecimento. Não se tem a pretensão de se testar a validade das afirmações, e sim o conteúdo que fora afirmado. Não existe, diz Popper, fontes mais ou menos seguras de conhecimento. Todas elas são passíveis de erro. Não se pode dar a uma forma determinada de conhecimento o status de racionalmente puro, sem mácula, visto de forma quase divina, vindo, se possível, da própria verdade absoluta universal. O que se pode pretender é tão somente lançar-se na busca de eliminação do erro, através da crítica às opiniões alheias e às nossas próprias opiniões. Temos de garantir para isso nossa autonomia diante das nossas teorias e das teorias mais ou menos aceitas. Kant poderia ter alcançado uma posição crítica aceitável, porém não aplicou seu racionalismo crítico à ciência, posto que estava impressionado com o que lhes parecia ser o alcance da verdade na física newtoniana. A busca da verdade, segundo Popper, não carece de referendos, tampouco de referências a autoridades. Antes, pelo contrário, precisa de tentativas de refutações. A melhor forma de respeitar a verdade é atacar nossas teorias para tentar derrubá-las, refutá-las. Em síntese, Popper elenca 10 pontos a que julga ser o suprassumo do que intenta, daquela tentativa de expor sobre a tentativa de alcançar a verdade, isto é, sobre o conhecimento. São eles: primeiro, não há fontes últimas de conhecimento. Segundo, a busca da verdade se liga à correspondência com os fatos, com as teses e com seus exames, e não com as fontes. Terceiro, todos os argumentos são válidos para testar nossas teorias. Quarto, além do conhecimento inato, a fonte mais importante do nosso conhecimento é a tradição. Quinto, todo conhecimento tradicional ou inato está aberto ao exame crítico passível de ser abandonado, caso seja refutado. Sexto, o conhecimento não surge do nada, nem da observação. Ele tem por base o conhecimento que o antecede e que serve para a busca de sua superação. Sétimo, não podemos descobrir a verdade, mas temos critérios que nos permitem distinguir o erro e a falsidade na busca da verdade. Oitavo, nem a observação nem a razão podem servir-nos para esclarecer, para aclarar as conjecturas, as nossas hipóteses, com as quais nós almejamos explorar o desconhecido. Nono, nós podemos ter clareza, porém, nós nunca podemos ter exatidão ou precisão. As palavras só nos servem como instrumentos para conjecturarmos. A solução de um problema, na realidade, não indica que chegamos ao fim. E, por último, nós temos um conhecimento finito
e uma ignorância infinita. Portanto, nós não carecemos de pontos fixos de conhecimento, nós tampouco precisamos desesperar-nos por conta de uma busca. A serenidade de pesquisar resulta da nossa humildade no sentido de conhecer nossa não pouca ignorância. Um dos elementos fundamentais que Popper se lança, ele diz, a pessoa, então, diante da impossibilidade de alcançar a verdade total, de ter certezas últimas no conhecimento, na pesquisa científica, ela poderia dizer, então eu vou abandonar a pesquisa científica, já que eu não alcanço a verdade, para que eu estou pesquisando? E aí a expressão é, eu não busco avançar na pesquisa para alcançar a verdade. Eu avanço na pesquisa científica para deixar para trás as mentiras nas quais eu acreditava. Isso é importante que a gente grave. E um outro elemento é dizer, olha, nós somos diferentes no pouco que nós conhecemos e nós somos iguais no muito que nós ignoramos. Inicia-se aqui, então, o derretimento da cera que sustenta as asas desse Ícaro, que seria o conhecimento que se pensa absoluto. É prudente que se dê um voo rasante para evitar a autodestruição, não pela onisciência, pelo conhecimento total, mas devido à prepotência humana, pela queda na ignorância, que gera uma certa parada, uma certa letargia mórbida. Por achar-nos possuidores de tudo, nós estagnamos na mirada do nada. O conhecimento é apenas e tão somente a nossa aproximação da verdade através das conjecturas. Quando a gente se apercebe que quanto mais geral e assertiva for a nossa afirmação, menos próximo nós estaremos da verdade, quanto mais específica e refutável for a nossa teoria, mais próximo nós estaremos da verdade, nós então poderemos dizer que até encontrar o que é falso, vamos nos implicando em nos aproximar do que é verdadeiro. Quando nós vamos buscando derrubar as falsidades, nós vamos, na realidade, avançando nessa realidade da verdade fundamental. E aí a gente entra no conhecimento científico com o mito, o Anel de Prometeu. O que tem a ver isso com o Anel de Prometeu? Rapidamente, é importante que nós lembremos do mito de Prometeu. Prometeu é aquele que é o filho da geração dos titãs, né, dos primeiros deuses. Ele é quem oficialmente cria a humanidade. Ele, por não querer, logo depois que Prometeu vê que a nova geração de deuses derrota os titãs, que são a primeira geração, a geração de deuses antigas, e acorrenta os titãs no fundo dos mares, daí porque os mares, quando vocês olham lá nas praias de Icaraí, você vê os oceanos com ondas, né? Exatamente porque os titãs estão tentando se soltar lá no fundo dos mares, das correntes, e aí eles movem as águas, e essas águas criam as ondas, né? E aí estava Prometeu na beira do mar lá, provavelmente o mar Mediterrâneo, chateado, porque não queria conversa com os novos deuses, e começa a pegar uns pedacinhos de argila e começa a fazer uns bonequinhos, e sopra naqueles bonequinhos, e os bonequinhos começam a se movimentar. E vai fazendo isso em grande quantidade. Cria a humanidade. Os deuses, gostando daqueles serizinhos criados por ali, começam a querer, cada um deles, a querer se relacionar com esses serizinhos. E cada deus vai dar para esses serizinhos algumas qualidades, algumas bondades ligadas a ele. Então, vai lá
a deusa da sabedoria, e da sabedoria vai o deus da diversão e da a capacidade de se divertir, vai o outro da arte da guerra e vai dar as qualidades. Ao dar cada uma dessas qualidades, claro, os deuses pressupõem que tenham um mínimo de gratidão em relação a eles e exigem essa gratidão. Os seres humanos, na realidade, criados por Prometeu, não dão nem bola para os deuses, e os deuses decidem castigá-los e dá o frio para nós aqui, para a humanidade. Né? Esfria a humanidade, esfria a Terra. Prometeu vai lá no Olimpo e rouba o fogo dos deuses e traz para nós aqui. E de lá para frente, daí para frente, a humanidade não precisa mais da veneração ou da adoração aos deuses, do culto aos deuses, porque tem agora esse fogo. Em castigo por ter roubado o fogo dos deuses, Prometeu é condenado a ficar preso em um penhasco, no qual aparece de vez em quando uma ave de rapina que lhe come o fígado, né? Ele sente dores horríveis e depois o fígado volta a crescer e de vez em quando, né? Diga-se passagem, é a primeira informação de que o nosso fígado consegue se regenerar. Está lá no mito de Prometeu. Depois um semideus, um ser desses divinos, decide morrer no lugar de Prometeu, e Prometeu é livrado do penhasco, mas aí os deuses dizem, não, para a gente manter você preso ao penhasco, você vai ficar com um anel, né, com a pedra desse penhasco colada nesse anel, para que você passe o resto da vida ainda colado a esse penhasco, porque o que você fez foi muito barra, foi muito ruim, foi muita sujeira. Então, esclarecido tudo isso, o que é que tem a ver isso com a ciência? E aí eu vou passar rapidamente por esse elemento. Né? Deixemos temporariamente o mito adormecido e saltemos ao conceito de ciência que Popper tenta construir após ter feito essa realidade, aí nós retomaremos o mito. Então, Karl Popper pretende analisar os critérios de cientificidade que vigoram até o momento dele, para traçar uma linha divisória entre o que é ciência e o que é pseudociência, falsa ciência, né? Ou aparente ciência. O ponto de partida, então, é a consideração de que a ciência comete erros. Somente a pseudociência se arvora o direito de assumir-se como possível alcançadora da verdade. E aí, uma das coisas que a gente vai perceber é que ele depois vai dar alguns exemplos que não vão nos agradar muito, historicamente, sobre o que seriam a pseudociência. A tradição dá uma resposta insatisfatória a essa questão. Segundo a tradição, a ciência se caracteriza pelo uso do método empírico-dedutivo, enquanto a pseudociência, ou, no caso, a metafísica, pelo uso do método pseudoempírico, ou seja, que não atingiria o padrão de cientificidade, como, por exemplo, o horóscopo. Popper cita o marxismo, a psicanálise e a psicologia individual como exemplos do que ele denomina de pseudociências, como teorias que se propõem a explicar tudo, servem para tudo e são, por conseguinte, as mais genéricas possíveis. Isso resultava no efeito bumerangue, nada, né, e para nada serviam e nada explicavam. Ao contrário, a física einsteiniana podia ser refutada por ser muito específica e, portanto, podia levar em si a denominação de ciência, ao passo que todos os outros que a gente tratou se aproximam mais dos mitos. Não se pode pretender verificar uma teoria científica. O máximo que se pode é confirmá-la temporariamente através de testes genuínos. Existe, entretanto, quem se possa
querer manter-se como verdadeira fonte, né, de uma teoria. Ainda que essa pessoa possa apresentar coisas que são falseáveis, muita gente se arvora na ilusão de serem proprietárias de uma parte da verdade ou da porta que abre para a verdade total. Como a melhor forma de apoiar uma teoria é tentar refutá-la, para Popper, existe, então, um propósito fundamental. Nós temos que estabelecer critérios de refutação. Deve-se, portanto, separar o máximo possível as ciências das não ciências, isto é, os critérios de refutação deverão servir como linha divisória entre as ciências empíricas e os conhecimentos religiosos, metafísicos ou pseudocientíficos. Aqui eu me valho de Wittgenstein, que sustenta que só valem como verdadeiras as proposições que falem dos estados de coisa, ou seja, das ciências naturais. Para tornar esse critério menos grosseiro, Popper acrescenta, ao mesmo tempo, a afirmação de que só devem ser aceitas como verdadeiras as assertivas que não podem ser tidas como óbvias, ou seja, aquelas que são verificáveis via observação. Com isso, Popper reafirma a sua intenção de buscar algo que valha como critério de cientificidade. Nesse sentido, ele confere ao critério wittgensteiniano o caráter de frouxo e restrito, simultaneamente por pretender deduzir a teoria de observações. Considerando-se que, mesmo se os olhos dos homens razoáveis e todos os critérios que esses homens razoáveis se utilizarem da indução para chegar a alguma realidade, a indução continuaria sendo inválida. Popper propõe recusar a tese humana de que a indução seria válida, afirmando que nós não encontramos regularidade no mundo, antes disso, buscamos impô-las. E aí ele, claro, está sendo partícipe da mesma teoria de David Hume, que diz que na realidade, do ponto de vista empírico, nós não temos nem como provar se nós realmente existimos ou se, por exemplo, nós somos, quem sabe, apenas um cérebro dentro de um tanque, né? E tendo ilusões, como no Matrix, que nós estaríamos ali dentro daqueles tanques produzindo, né, sonhando, produzindo pseudo-mundos. Para substituir tal questão, Popper propõe um conhecimento científico baseado em conjecturas e refutações. A ciência não se baseia em observações, mas em invenções, hipóteses que podem ou não se ajustar a tais observações. Isso implica que não podemos colecionar observações sem teorias que as antecedem. Há que se direcionar o que se observa ou não para passarmos de apenas fazedores de absurdos para buscadores de algo mais consistente. O ponto de onde parte o cientista é, segundo Popper, o problema que está investigando, as hipóteses que lança, as teorias que aceita como ponto de partida, as referências que haverá de utilizar e o que almeja alcançar. Nesse sentido, a hipótese procede à observação e às hipóteses posteriores. O quadro de referência, ou seja, uma teoria, já criaria expectativas. O conhecimento que Popper chama de inato não é válido a prioricamente e, portanto, pode ser visto como falso. Ele é apenas anterior à experiência e às observações no nível das expectativas com as quais nós nascemos. A atitude infantil dogmática quer verificar ao passo que a madura crítica quer testar. Aqui se percebe que a possibilidade de salto qualitativo pode ser feito. Quando os dogmas e mitos passam a ser criticados,
começa-se a ciência. Entretanto, Popper questiona: a ciência permanece com lógica? Seria emblemático lançar-se nessa indagação quando os cientistas se pensavam indutivos, pois não haveria possibilidade de afirmar a indução como algo válido, sempre posto que não há observações verdadeiras. Mesmo se estas forem regulares, o êxito da ciência somente depende da sorte. Um outro ponto a ser considerado é o fato de Popper não conhecer e não conceber evidência empírica a qualquer prova indutiva. Segundo Popper, não há nem indução lógica, nem indução psicológica. Todas as teorias são conseguidas via dedução. O conhecimento é, pois, hipotético, dedutivo e falseável. Chegamos, então, ao momento de retornarmos ao mito de Prometeu, comparando-o com o conhecimento científico. Tanto um como o outro tiveram pretensões ilicitamente maiores que sua capacidade de atuação. Prometeu enganara os deuses para favorecer a humanidade. A ciência enganara a humanidade para favorecer-se com o status de conhecimento universal e absoluto, de não precisar de outro absoluto, como a humanidade não precisaria mais dos deuses. O castigo de Prometeu foi ser acorrentado no penhasco e torturado até que Heracles o libertou, matando Quiron, o centauro, que aceitou morrer no lugar de Prometeu. O castigo da ciência fora ser acorrentada aos dogmas e suas quedas e decepções constantes enquanto fossem refutados. Como exigência última de Zeus, Prometeu haveria de usar um anel cuja pedra fora tirada do penhasco, para que ele permanecesse preso ao penhasco. Para garantir sua autonomia e sobrevivência, a ciência renuncia à indução, adota para si o caráter hipotético, dedutivo e falseável, nunca podendo arvorar-se como liberta completamente do penhasco, do campo restrito da pura corroboração. Chegamos, então, ao terceiro mito, o Lago de Narciso. Conta o mito que Narciso, homem de beleza sem par, fora enfeitiçado para se apaixonar pela primeira pessoa que visse dentro da floresta, sendo que apenas uma deusa o esperava lá. Entretanto, Narciso sentira sede e parou para beber água. Ao ver no lago a sua própria imagem, apaixonara-se perdidamente por si próprio, vindo a se afogar por não suportar o impedimento de viver tal amor. Com pena dele, os deuses o transformaram em uma flor que fica sempre ao lado dos lagos. Como que esquecendo-nos por algum tempo, vejamos com Popper, os fundamentos de seu argumento sobre a filosofia. Wittgenstein chama os problemas filosóficos de pseudoproblemas, puro balbucio inconsciente. Ele reduz a filosofia a simples elaboração lógica para evitar falas sem sentidos. O objetivo fundamental de Wittgenstein no Tratados Lógico-Filosóficos é que a filosofia seria, quando muito, aquela que trataria sobre a forma lógica. E, claro, como ela trata sobre o que não poderia ser tratado, já que a forma lógica é a base da própria linguagem, concluiu Wittgenstein no seu livro, né? Aquilo sobre o qual não se pode falar deve se calar. E o Manfredo Araújo de Oliveira diz: eu completaria, deve se calar e contemplar, porque logo depois de terminar o livro, Wittgenstein vai para um mosteiro e fica lá, como o Werner, né, cuidando das plantas em silêncio absoluto e total, né, sem falar com os humanos, sem interagir. Né? Nós tínhamos ali no Easy a possibilidade de ver o Wittgenstein personificado no Werner. Então, o castigo
pois, essa questão do silêncio, né? Já que eu não posso falar. Para filosofar de fato, há que se ter um problema a resolver. Não importa muito os métodos que se utiliza. Segundo os escritos de Wittgenstein, também apontam para jogos de linguagem. E Wittgenstein minimiza os problemas de filosofia por desconsiderar sua relevância. Ele diz que a filosofia é atraente, mas ela é absurda. Wittgenstein se equivoca por tratar apenas dos trabalhos filosóficos que não levam em conta a ligação entre filosofia e ciência. Aliás, nós poderíamos dizer que há uma infinidade de outras ligações possíveis, de outros jogos de linguagem possível para a filosofia. Para se entender a importância dos escritos filosóficos, o sujeito deverá entender dos problemas matemáticos e científicos. A teoria wittgensteiniana só serve para combater os filósofos que caem no problema prima facie, isto é, para aqueles que tratam somente de uma forma epidérmica, muito rasteira, das questões filosóficas. Prima facie, ou seja, numa primeira olhada, né? Tem um autor que eu estou trabalhando agora, que é o Lawrence Puntel. Ele vai falar das crenças, eu vou inclusive tratar sobre ele rapidamente aqui, vai tratar dessas crenças. A gente vive num mundo de ilusões, né, onde a gente crê que nossas crenças têm mais validade do que o próprio fato de serem apenas crenças. Mesmo que o problema careça para ser resolvido, extrapolar a esfera da filosofia permaneceria apenas na linha da filosofia. Quando se fala, já Aristóteles nos lembrava isso, quando se fala que cabe à filosofia silenciar, isto já seria uma frase filosófica. Para tanto, basta que tal problema seja mais do que a alçada dos filósofos, do que dos demais envolvidos. Não existe, por exemplo, como negar ao problema o caráter de filosófico se ele pode ser solucionado através da lógica. Popper vê que a tendência da filosofia é, portanto, buscar a superação de limites. Entretanto, ela se deixa ultrapassar por quem se serviu dela, a ciência. Platão, por exemplo, difunde a geometria como base para conhecer o mundo. Nesse campo, pode-se ver a matemática e a física se utilizando e ultrapassando a filosofia. Esquece-se dos interesses científicos de Platão e, no modo de entender, não se entende os problemas filosóficos com a devida profundidade. Kant, como segundo exemplo, trabalhou sua busca de conhecimento seguro nas leis universais, já partindo de pressuposto de que a teoria newtoniana era simplesmente verdadeira. Sua pergunta básica é como Newton chega a algo que não poderia ser alcançado, já que nós não poderíamos chegar à verdade em si das coisas, ao númeno, mas ficaríamos apenas no fenômeno. O que Kant não percebera é que Newton só criara uma conjectura bem elaborada, ao invés de nos perguntarmos como é possível haver ciência natural pura, deveríamos perguntar-nos como é possível que certas conjecturas tenham êxito. A resposta, acredita Popper, é que nós inventamos, que testamos nossas teorias para nos aproximar da verdade. Nós não descobrimos ideias, nós as produzimos como tentativa de nos aproximarmos da verdade. A maior parte de nossas teorias estão condenadas ao fracasso. Aqui entra, pois, o esclarecimento que Popper faz acerca da filosofia, que, em primeiro lugar, não pode se arvorar de ser possuidora de um universo próprio. Todo conhecimento está interligado. Não pode querer ser independente das ciências, valendo-se do modo imbecil, prima facie,
para elaborar questões sobre o mundo e não poder se arvorar o direito de se pensar como descobridora do conhecimento verdadeiro real. A filosofia não pode viver enamorada de si mesma, como Narciso, que não se volta para ninguém, para mais ninguém, que se afoga em si mesmo. Pensar-se capaz de verdade e independente das ciências é, de modo especial, uma loucura. E quando pensamos em desvencilhar-nos, por exemplo, da matemática ou da lógica, é tender-nos a afogar-nos no lago dos nossos próprios dogmas. Tal afogamento é apressado quando o dogma é falseado. Cai a tese, a admiração com o elaborador, o admirador. No caso da ciência, da filosofia, como desvencilhando-se da ciência, cai-se na ridicularização, que é o novo lago. E aí, caminhando para o final. A reflexão que se poderia derivar ao final dessa tentativa de argumentação é que os mitos, de uma forma geral, e, como nos esclareceu Aristóteles, as tragédias, de modo especialíssimo, dão a ênfase necessária a determinadas características da realidade, das relações, das situações, das pessoas, enfim, para que tal ênfase desperte no público-alvo um movimento de apropriação dos elementos que, ao terem chamado a atenção do narrador, deixa pressuposto que devam ser dignos de provocar reações de empatia, aversão, compaixão, e nunca deixe indiferente a quem mantiver contato com tão privilegiada forma de narrativa. No caso específico desta tentativa de ensaio, desta tentativa de discussão que aqui nós ensaiamos fazer, valem-se das características que mais chamam a atenção nos três mitos, para fazer com que o leitor possa apreender conceitos ligados a temas complexos da epistemologia. Que aquele que está na plateia possa captar os temas mais complexos daquilo que se está apresentando. E que, sendo essa apreensão feita da forma mais plástica possível, porque parte da metáfora de peças humanas feitas e não divinas, peças teatrais que imitam de modo dramático alguma característica do ser humano, nós possamos amainar a dureza de alguns conceitos muito densos, de seriedade e de significação muito complexos dentro da filosofia, que, por serem muito caros para a filosofia, não podem ser dispensados, nem sequer dar incompreendidos. Podemos, então, utilizar os mitos para a nossa forma de explicitar os conceitos filosóficos. Pode ser uma opção válida e, quiçá, igualmente filosoficamente indispensável. Afinal de contas, não se pode conceber um discurso filosófico que tenha como sua finalidade não ser pensado reflexivamente por parte daquele para o qual a mensagem é dirigida. Não podemos ser hegelianos no sentido de oclusos na forma de compreensão. Ainda que, como apresenta o poeta lusitano Fernando Pessoa, mesmo na imitação, alguém pode estar passando de modo aprazível a realidade do que se deseja transmitir à compreensão. Cito Pessoa: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem os que escreve, e os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve,
mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entrever a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Como últimas formas de fala, eu preparei hoje, por conta da outra forma de pensar a tragédia, uma página e meia que passo a colocar para vocês. Claro está que a pessoa que ora me escuta certamente tende à decepção ao se dar conta de que eu tratei do tema tragédia como intimamente relacionado à literatura clássica da filosofia e não como poderia ser o desejo de muitos ouvidos sobre as tragédias pelas quais nós passamos enquanto humanidade. Mas agora, provocativamente, vou surpreender a surpresa, frustrar a frustração. Para não frustrar de forma completa, eu sinalizo justamente a partir da etimologia da palavra tragédia, um par de reflexões que se mostram possíveis. Aspas. A palavra tragédia vem do grego tragédia, sendo tragos, bode, e oide, ou ode, canção. Ou seja, tragédia é a canção do bode. Na Grécia Antiga, quando se celebravam os heróis e deuses, como Dionísio, antes da costumeira representação de peças de autores famosos, eles se exibiam, né, e exibiam cantores que usavam pés de bode, pés de cabra, tal como se imaginava fossem as divindades que habitavam os bosques. Nestas cerimônias, em honra ao deus, além das vestimentas de aspecto caprino, o canto era acompanhado pelo sacrifício de um bode. Mas por que isso? Porque, como o bode devastava as videiras, seria também inimigo de Dionísio, o deus do vinho, o deus grego do vinho, e, por conseguinte, deveria ser sacrificado. Entre nós, modernos, a palavra tragédia tornou-se uma aplicação costumeira para designar um acontecimento doloroso, catastrófico, acompanhado de muitas vítimas, ou ainda para descrever o desenlace de uma paixão qualquer que redundou num horrível assassinato. Fecho aspas, porque essa é uma citação de todas as que eu pesquisei, essa era a mais jocosa, para que me servisse aqui para o final. Posso conjecturar, então, que o nosso modo de julgar os fatos, os acontecimentos em nosso entorno, nos instigam a moldar com isso as reações às ações vistas. O meu olhar, como dizia o fenomenólogo Michel Henry, na obra O Olho que Vê, ele diz: eu pego o meu olhar, lanço para fora, e ao captar esse externo, eu estou trazendo de volta apenas a minha mirada. Lorenz Puntel sinaliza que é um sujeito particularista. Eu queria que vocês anotassem essa expressão, sujeito particularista, porque ela é fundamental na obra do Puntel. Um sujeito particularista é aquele que, potencializado pela modernidade, a modernidade transcendental, né, kantiana, diga-se passagem, esse sujeito ele crê que sua crença tenha fundamentação ilimitada e universalmente válida. No entanto, este sujeito não pode se apresentar dessa forma. Ele não pode apresentar o seu ângulo de visão como, né, de forma a pretender ser universalista, porque ele não é universalista. Os acontecimentos trágicos presentes na história da humanidade são, portanto, de alguns tipos, que eu vou citar para ir encerrando aqui. Existem aqueles tipos de tragédia,
né? Aquela concepção de tragédia que eu estou colocando aqui, que aqueles que são frutos, aqueles tipos de tragédia, que são frutos de nossa ilusão de possuidores de posições dignas de serem impostas como válidas para todos. Então, já é uma tragédia, não é? As tragédias que são fruto da nossa ilusão de crer que nossas crenças podem valer, né, e serem impostas, serem válidas para todo mundo. Existem aquelas tragédias provocadas pela nossa espera na ação das forças que eu não chamo de irracionais, mas chamo de arracionais, ou seja, aquelas que fogem da racionalidade. E aí uma provocação, eu tenho uma discussão no meu canal, né, reflita.com Thiago Landim, eu apresentando sobre Deus, eu falo sobre... acho que o título do vídeo, de um dos vídeos lá, é A Que Distância Nós Estamos de Deus. Nesse vídeo eu trato, e aí eu vou fazer a separação entre as 4 formas de viver o mundo, os quatro lentes a partir das quais eu vejo o mundo, que é ciência, filosofia, arte e religião. Ciência e filosofia serão racionais, arte e filosofia, arte e religião seriam arracionais, ou seja, escapam à racionalidade. Não dá para ser medida pela racionalidade. Usando a expressão wittgensteiniana, usa outro jogo de linguagem que não pode ser visto pelo jogo de linguagem da filosofia de uma forma satisfatória. Eu posso até analisar filosoficamente a arte, mas isso não satisfará a vontade do artista, a minha busca pela arte. Olhar, né, como diz Aristóteles, eu preciso me esvaziar dos meus conceitos e me deixar plasmar, né, pela arte, para que eu possa perceber a totalidade da arte. Então, essa busca das forças arracionais, né, ou divinas, né? Então, existem tragédias provocadas pela nossa espera na ação divina, né? Pela espera na força da ação e da ação dessas forças arracionais contra esses acontecimentos que nós julgamos condenáveis. E aí uma confidência, eu vou dizer o pecado, não vou dizer o pecador, porque senão depois a pessoa vai rever essa gravação minha aqui e vai me processar. Né? Uma grande amiga minha estava esses dias olhando a morte, o assassinato, né, dos palestinos pelo governo terrorista de Israel, em resposta ao Hamas terrorista, né, essa minha amiga dizia, a morte de 6 mil crianças me faz fazer aquela pergunta, Vanderlei, do Dostoiévski, né? Porque Deus permite o sofrimento dos inocentes. Né? E aí ela diz, me faz questionar a existência de Deus, me faz, então, tender a ser espírita, já que os espíritas dizem que nós precisaríamos pagar determinadas coisas desde o início para que nós possamos alcançar a luz divina. E essa atitude dela, essa revolta, sinaliza para a necessidade, né, essa ânsia por uma ação divina nas coisas humanas. Existem tragédias, então, assim, o fato de nós esperarmos isso já é uma tragédia. Eu quero colocar isso, né? Ficarmos esperando isso já é uma tragédia. Existe um outro tipo de tragédia, né? Estou encerrando agora. E existem aqueles tipos de tragédia que são frutos da interpretação do nosso papel no palco da vida. Ao usarmos trajes de bodes, pés de bodes, berrarmos como bodes ou como deuses, né? Nós nos julgamos como reais, legítimos da boditividade ou da divindade que estaria naqueles seres que são pintados como bodes. Nós seríamos os legítimos representantes exclusivos da mensagem e do desejo divinos. Então, existe um grupo de tragédias provocadas por pessoas que se arvoram a autoridade de dizer nós somos as reais e legítimas representantes de Deus. E, portanto, nós somos aqueles que vocês devem obedecer
e contemplar e silenciar diante de nós. Por último, há aqueles que são aquelas tragédias que são nossos lamentos, como resultado de nossa inação, de nossa não ação diante dos não limites dos outros. Eu me vendo que os outros estão agindo de forma ilimitada. Israel não tem nada que o pare, eles estão fazendo de coisas absurdas, mas eu fico sempre só lamentando, só berrando, né? Só fazendo o canto do bode, só fazendo a minha tragédia, né? Aquela história do pobre Alfonso, pobre Alfonso, pobre Alfonso. E eis que eu só ouvia o responso, pobre Alfonso, pobre Alfonso, pobre Alfonso. Né? Nós entramos na linha de ficarmos catatônicos, paralisados, somente berrando, bradando nossas canções para que a divindade nos salve de nossos iguais, quando na realidade nós deveríamos nos salvar dos nossos iguais. E por último, em todas estas situações, nós precisamos sair do palco e reconhecer que nós estamos morrendo por trás dos personagens que aparentemente nunca morrem. Muito obrigado.